Imagina ouvir isso pela primeira vez. Quem descobrir o sentido dessas palavras jamais provará a morte. Essas não são palavras comuns. Elas não foram criadas por filósofos modernos nem extraídas de livros motivacionais. Elas estão registradas em um dos textos mais antigos e ocultos da fé cristã. Um texto que, por séculos, ficou escondido. Mas por quê? Bem-vindo ao mundo do saber, onde a fé encontra o entendimento. Hoje você vai descobrir um dos ensinamentos mais poderosos que já foram deixados para a humanidade, mas que por algum motivo foram tirados da sua Bíblia. O que você vai assistir agora pode ser exatamente a peça que faltava para a sua vida começar a mudar de verdade. Se você já se perguntou por que parece que suas orações não são respondidas, por que a realidade continua igual, ou por que alguns conseguem transformar tudo à sua volta e você não, talvez seja porque lhe faltou a chave certa. E essa chave, ao que tudo indica, foi deixada fora do seu alcance. Tudo começa com uma descoberta arqueológica em 1945, no deserto do Egito. Trabalhadores cavavam como de costume, mas acabaram abrindo uma tumba antiga. Lá encontraram vasilhas lacradas com pergaminhos milenares, escondidos por séculos. O que esses manuscritos traziam não era uma simples história, mas um chamado direto à consciência humana. Dentre os textos, havia um que se destacava, o Evangelho de Tomé, um texto atribuído a um dos discípulos mais próximos de Jesus, um evangelho que não conta histórias sobre Jesus, mas sim declara as palavras secretas que ele teria transmitido apenas aos seus discípulos mais íntimos. E o que esse evangelho revela é algo que pode revolucionar completamente sua visão sobre Deus, fé e realidade. Segundo o Evangelho de Tomé, Jesus não veio apenas para ser adorado, ele veio para revelar que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não fora, não distante, não condicionado a templos, castigos ou sacrifícios. Se isso for verdade, então por que esse evangelho não está na Bíblia atual? Por que durante séculos esse poder interior nos foi negado? Essas são perguntas que vamos explorar com profundidade ao longo deste vídeo. Mas uma coisa é certa, quem entender isso jamais verá a realidade da mesma forma novamente. Se essa revelação já mexeu com você, imagine o que ainda está por vir. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que esses textos realmente dizem sobre o poder que habita em você e por que ele foi escondido. Então pare agora, respire fundo e clique no botão de inscrever-se. Isso é apenas o começo de algo muito maior. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos. E me diga nos comentários, você já sentiu que há algo dentro de você esperando para ser despertado? A história, que poucos contam, começa com vasilhas de barro esquecidas pelo tempo, enterradas nas areias do deserto egípcio. Dentro delas estavam documentos tão antigos que poderiam mudar completamente o modo como entendemos a espiritualidade, a fé e a nossa própria identidade. Esses textos ficaram escondidos por quase 2000 anos, mas em 1945, um fazendeiro chamado Mohammed Al-Samman encontrou acidentalmente esses manuscritos perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito. O que ele não sabia é que sua descoberta se tornaria uma das maiores revelações espirituais da era moderna. Foram 13 códices, encadernados em couro e contendo 52 tratados, a maioria desconhecidos pela tradição cristã ocidental. Entre eles, estavam escritos atribuídos a ensinamentos gnósticos, herméticos e até uma versão alternativa da República de Platão. Mas o que mais chamou a atenção dos estudiosos foi um evangelho diferente de todos os outros. O Evangelho de Tomé. Diferente dos textos que contam a vida de Jesus, esse evangelho revela declarações profundas e diretas que teriam sido ditas por ele, sem parábolas, sem interpretações, sem dogmas. Frases como: "Se conhecerdes a vós mesmos, então sereis reconhecidos. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza." Essa não é apenas uma metáfora, é um chamado direto à consciência, um lembrete de que somos muito mais do que carne e osso. No coração desses textos estão a verdade que desafia tudo o que aprendemos. O reino de Deus não está apenas no céu, ou em um futuro distante. Ele está dentro de você. E mais,
Você tem o poder de manifestar, curar, transformar e criar, não como um pedido tímido aos céus, mas como um ato de consciência alinhada à verdade divina. Agora imagine o impacto que isso teria se fosse ensinado amplamente. Imagine uma geração inteira sabendo que carrega dentro de si o mesmo poder que Cristo demonstrou. Mas esses ensinamentos foram silenciados e os motivos são mais terrenos do que você imagina. No século IV, durante o Concílio de Nicéia, comandado pelo imperador Constantino, a Bíblia foi editada. Livros foram excluídos, textos foram considerados impróprios. E com isso, desapareceu uma enorme parte do conhecimento sobre o poder interior e a manifestação consciente. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar suas vidas com fé, enquanto outras passam anos orando sem resultado? Talvez a resposta esteja justamente nesses ensinamentos removidos. Agora me responda nos comentários com sinceridade. Você já sentiu que a religião que te ensinaram esconde algo maior? Porque no próximo capítulo vamos mergulhar nas palavras ocultas de Jesus, aquelas que foram consideradas perigosas demais para serem ensinadas. Curioso? Então continue assistindo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para essa verdade. E se ainda não se inscreveu, clique agora. O conhecimento que está vindo pode mudar sua consciência para sempre. Durante séculos, muitos leram a Bíblia sem saber que estavam diante de uma obra incompleta. Não por erro, mas por escolha. E o que foi deixado de fora pode ser justamente o que você sempre procurou. No Evangelho de Tomé, Jesus não aparece como uma figura distante, inacessível ou exclusiva. Ele se apresenta como um mestre que revela: aquele que beber da minha boca será como eu, e eu mesmo me tornarei ele. Essa frase, simples e direta, não está nos evangelhos canônicos, e talvez por isso ela nunca chegou até você. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo que aquele que absorve sua sabedoria se torna como ele. Em outras palavras, o mesmo poder que habitava em Cristo habita em você. A diferença é que ele sabia disso, e nós esquecemos. Outro versículo oculto diz: se fizerdes de dois um, tornareis montanhas móveis. Aqui, Jesus não está falando de fé cega. Está falando de unidade interior, de coerência entre pensamento e emoção. A ciência hoje chama isso de coerência cardíaca. É quando sua mente deseja algo e o seu coração sente esse algo como se já existisse. Esse é o verdadeiro pedir e receber que ele ensinou, mas que foi perdido ao longo do tempo. A física moderna confirma isso. Existe um campo de energia universal, conhecido como campo quântico, que responde não às palavras, mas à vibração das emoções autênticas. Ou seja, não é sobre pedir falando, é sobre sentir como se aquilo já fosse real. Jesus nunca ensinou que o reino de Deus estava apenas em outro plano, depois da morte. Ele disse: o reino está dentro de vós e fora de vós. Mas acrescentou: se não conhecerdes a vós mesmos, estareis na pobreza. Essa pobreza não é material, é espiritual, existencial, emocional. É o vazio de quem vive esperando que algo externo mude a sua vida, sem perceber que o Criador da mudança já vive dentro de si. Os manuscritos de Nag Hammadi, os textos no Mar Morto e o Evangelho de Tomé convergem para uma única revelação. Você é parte de uma consciência divina e possui o mesmo poder criador que moldou o universo. E foi por isso que essas palavras foram escondidas. Porque um ser humano consciente do seu poder não pode ser controlado. Se isso está fazendo sentido para você, então preste bastante atenção no que vem a seguir. Nos próximos minutos, vamos revelar por que a estrutura religiosa e política precisou esconder esses textos e o que isso tem a ver com a forma como você encara a sua vida hoje. E se você ainda não deixou o seu like, agora é o momento. Clique no botão gostei, compartilhe com alguém que está em busca da verdade e prepare-se. O que vem a seguir vai abrir seus olhos de um jeito que você nunca imaginou.
Agora que você já conhece parte das palavras esquecidas de Jesus, uma pergunta não pode mais ser evitada. Por que isso tudo foi tirado da Bíblia? Por que textos que falam sobre o poder interior, sobre o reino dentro de nós, foram deixados de fora como se fossem perigosos? A resposta está na história. No ano 325 d.C., o imperador Constantino, em busca de consolidar seu poder sobre o Império Romano, percebeu que a religião poderia ser a maior arma de controle social da humanidade. Foi então que ele organizou o Concílio de Nicéia, o evento que deu origem à Bíblia como a conhecemos hoje. Mas para isso, era preciso escolher quais textos ficariam e quais seriam rejeitados. E o critério não foi espiritual, foi político. Foram retirados ao todo pelo menos 45 livros, entre eles evangelhos que ensinavam que o ser humano é co-criador da sua realidade, que a salvação não vem de fora, mas de dentro, e que Jesus veio para ensinar, não apenas ser adorado. Imagine o que aconteceria com uma população inteira se ela descobrisse que não precisa mais de intermediários para falar com Deus. Imagine uma sociedade onde todos entendessem que o templo sagrado é o próprio corpo, a mente e o coração. Difícil controlar um povo assim, não é? Por isso esses textos foram chamados de apócrifos, heréticos e até destruídos fisicamente em muitas regiões do império. Mas parte deles sobreviveu, escondida em cavernas, protegida por séculos, esperando pelo tempo certo para emergir. E esse tempo é agora. A ciência moderna começou a encontrar eco nessas mensagens antigas. Pesquisadores como Greg Braden, Bruce Lipton e Joe Dispenza mostraram que as emoções humanas afetam diretamente a realidade ao nosso redor. Eles não estão falando de magia, mas de frequência, campo quântico, vibração. E essas mesmas verdades já estavam escritas no Evangelho de Tomé, séculos antes da ciência sequer existir. Jesus dizia: "Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e até maiores." Mas como fazer isso se nos ensinaram que somos fracos, pecadores e dependentes de algo externo? Essa foi a grande distorção. Nos ensinaram a temer Deus e não a nos unir a Ele. Nos ensinaram a pedir de fora, quando tudo sempre esteve dentro. Se isso tudo está mexendo com você, então não pare agora. Vamos conversar como usar esse conhecimento oculto na prática para transformar sua realidade, sua saúde, seus relacionamentos e sua vida espiritual. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o poder de Deus está dentro de você? E se essa mensagem está te despertando, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se agora e venha com a gente para o clímax dessa jornada. Chegou o momento mais importante desta jornada. Agora que você entendeu que existe um conhecimento oculto, agora que você descobriu que Jesus nos ensinou como co-criar a realidade e que essas verdades foram escondidas, só falta uma coisa: você aprender a ativar esse poder em sua própria vida. Mas como? Primeiro, pare de procurar fora o que já está dentro. Você não é um ser incompleto, esperando que algo divino venha de longe. Você é parte do divino. E a prova disso está nas palavras do próprio Cristo. O reino está dentro de vós. Segundo, entenda que seu pensamento é uma semente e sua emoção é a água. Não basta pensar positivo. Você precisa sentir como se aquilo já fosse real. Esse é o segredo dos antigos mestres. E é exatamente isso que a ciência chama hoje de coerência entre coração e mente. O campo quântico, esse espaço invisível que conecta tudo, não responde às palavras. Ele responde à frequência emocional que você emite, com sinceridade. Lembra do que Jesus disse? Se dois fizerem as pazes em uma casa e disserem, monte, mova-se, ele se moverá? Esses dois representam a mente e o coração. Quando você deseja com a mente e sente com o coração, você está de fato falando a linguagem da criação. Essa é a chave que foi retirada dos textos.
Não porque fosse mentira, mas porque é poderosa demais para quem quer manter o controle. O que os mestres ocultos e até os cientistas modernos vêm nos dizendo é que tudo no universo é energia com informação. Se você quer mudar sua realidade, precisa mudar a informação que está enviando para esse campo. Mas isso não é só sobre riqueza ou sucesso. É sobre cura, amor, paz interior, liberdade emocional. Tudo começa dentro. E quando você muda por dentro, o mundo fora não tem escolha a não ser responder. É por isso que Jesus dizia: tudo o que pedirdes em meu nome será feito. Mas não é o nome literal, é a frequência, é a presença de consciência elevada. É você se tornar um com a verdade. Agora me diga nos comentários, você já sentiu algo mudar dentro de você ao ouvir essa mensagem? Agora vamos fazer uma síntese poderosa com a moral dessa jornada e um chamado final que vai ecoar na sua alma. E se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilha e se inscreva agora no canal Mundo do Saber, porque aqui é o espaço onde a fé encontra o entendimento. Agora que você chegou até aqui, respire fundo. O que foi dito neste vídeo não é apenas conhecimento antigo, é um chamado, um despertar, uma verdade que, se você permitir, pode libertar a sua mente, transformar a sua aula e reescrever a sua realidade. Porque o maior milagre de todos não está em um lugar distante, está em você. Nas palavras de Jesus, aquelas que tentaram esconder, mas que jamais puderam apagar, vós sois a luz do mundo. E luz, na linguagem espiritual e científica, é consciência, é presença, é energia viva. Por séculos, nos ensinaram a temer a Deus, quando na verdade deveríamos nos unir a Ele. Nos ensinaram a esperar o céu como uma recompensa futura, quando o reino sempre esteve dentro de nós. Silenciaram os mestres, apagaram os textos, mas não puderam apagar a verdade que pulsa no seu espírito. A verdadeira revolução começa quando você compreende que não precisa mais pedir como alguém que suplica, mas pode se posicionar como alguém que manifesta com fé e coerência. Você é parte da criação, você é parte da fonte, você é parte da consciência que move todas as coisas. Então, quando o mundo ao seu redor parecer caótico, lembre-se, você pode criar paz. Quando tudo parecer estagnado, você pode mover montanhas, porque a força que estava em Cristo vive em você. Essa é a maior revelação que os antigos tentaram proteger e que agora chega até você. A partir de hoje, olhe para si com olhos espirituais. Perceba que cada pensamento, cada emoção e cada palavra sua está semeando a sua realidade. E se você quiser colher algo diferente, comece hoje a plantar consciência, fé e gratidão. Moral da história: você não precisa de permissão para viver o extraordinário. Você só precisa se lembrar de quem você realmente é. Se esse vídeo tocou seu coração e abriu seus olhos, não vá embora em silêncio. Comente aqui embaixo: eu sou luz e estou despertando. Se inscreva no canal Mundo do Saber, porque aqui é onde a fé encontra o entendimento e o entendimento ativa o seu poder. E se você quer continuar essa jornada de descoberta, assista agora ao vídeo Os Mistérios da Arca da Aliança, que ninguém conhece. Ele vai ampliar ainda mais sua consciência espiritual e revelar o que mais tentaram esconder. Você não está sozinho, você está despertando. E isso é só o começo.